eu sou Tereza Fernandes, sou cirurgiã geral e bariátrica, e nós estamos iniciando hoje o projeto Solos Tox. Esse projeto é desenvolvido pela Solos Oncologia e Solos Sabin Oncologia e vai trazer mais informação sobre os assuntos mais relevantes relacionados ao câncer, da prevenção ao tratamento. E vamos lá começar com os nossos convidados de hoje. Doutora Tatiane, doutor Leonardo, por favor, fale um pouquinho de vocês aqui para o nosso público. Olá, bom dia. É um prazer estarmos aqui juntos, batendo um papo de maneira descontraída sobre um tema de tanta relevância como a relação obesidade, sobrepeso e câncer. Doutor Leonardo, se apresente para nós, vai enriquecer aqui nosso bate-papo de hoje. Eu sou Leonardo Calimã, sou ginecologista, cirurgião ginecológico, especialista em cirurgia minimamente invasiva dentro da ginecologia. É um projeto novo, um projeto enriquecedor e que, se Deus quiser, nós vamos ter bons frutos disso, né? Com certeza. Tatiane, fala para a gente por que o primeiro assunto que a gente vai debater nesse novo projeto vai ser a relação da obesidade com câncer. Existe uma relação obesidade e câncer? Existe uma relação e muitas vezes ela é subestimada, né? As pessoas pensam num primeiro momento entre associação tabagismo, principalmente, etilismo, e sobre obesidade, sobrepeso e sedentarismo, isso como se ficasse num plano secundário. Então, hoje, as estatísticas mostram que 30% dos casos diagnosticados de câncer têm como fator de risco obesidade e sobrepeso. Então, a importância dessa temática no sentido de nós estarmos falando sobre, no sentido de estarmos conscientizando as pessoas para que mudanças de hábito é algo fundamental e que envolve amor próprio e disciplina. Então, temos que falar sobre, para tentar suscitar mudança de comportamento. Eu acho que é importante lembrar, gente, que a obesidade é uma doença, né? É uma doença, tem um CID para isso, tem um código, no Código Internacional de Doenças, e muitas das vezes a gente vê como se fosse uma opinião, uma coisa que fosse subjetiva, e não é, né? A gente tem fórmulas de calcular a obesidade baseada em números, é claro que essa fórmula não é perfeita, mas é o que a gente tem mais fácil de reproduzir em qualquer lugar do mundo, e a gente vê isso como um problema mundial, né? Essa realidade é do Brasil, mas ela também é ao redor do mundo. Hoje a gente tem um dado da OMS, que foi publicado há pouco tempo, foi uma reportagem, uma pesquisa da Lancet, de 2022, mas que está na página lá da OMS atual, falando que 1 em cada 8 pessoas no mundo sofrem com obesidade. Então, é um número de mais de 1 bilhão de pessoas, a gente tem esse problema, né? E quando a gente fala de obesidade, a gente está falando aqui de uma doença crônica, ou seja, é uma doença, ela é crônica e ela é multifatorial. O que é isso? Quando a gente fala de uma doença multifatorial, quer dizer que não tem uma causa só, né? A gente tem que lidar com a obesidade, que tem, sim, um comportamento genético, então tem genes ali que são herdados, que podem favorecer o surgimento da obesidade, mas tem um fator ambiental, que tem muito a ver com comportamento, com hábitos de vida. E esses são os fatores que a gente precisa investir, precisa abordar. É que a gente não está levantando a temática de imagem, né? Não tem nada a ver com estética, não, né? O que a gente vai falar aqui não tem nada a ver saúde. Com padrão de beleza, Exatamente. Nada disso. Até porque beleza é uma coisa super pessoal, é uma opinião pessoal, e é uma coisa que muda conforme a cultura, né? Claro. Do país, daquele povo. Com o tempo. Com o tempo, o que era bonito antes não é considerado bonito agora, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com realmente melhorar uma qualidade de vida. A gente está vendo hoje um problema sério, né? Isso para a gente que é cirurgião. A gente tem, claro, a cirurgia bariátrica, que a gente depois pode falar um pouquinho sobre isso, mas a gente fala quando a gente vai operar um paciente que ele está bem acima do peso, né? Do que a gente tem ali de um cálculo mais simples disso, e a gente sabe que o risco para uma cirurgia, por exemplo, é maior, que o risco para o tratamento que ele vai ser submetido acaba sendo maior, tanto o risco cirúrgico quanto o risco anestésico. E isso acaba envolvendo a questão do câncer também. Sim. Né? O que a gente tem hoje assim, a obesidade como fator de risco para câncer? Sim. Você já comentou Ocupa logo o segundo lugar. Já é o segundo lugar. O segundo fator de risco. O primeiro é o tabagismo e, em segundo lugar, vem a questão da obesidade e do sobrepeso. Então, é uma temática importante. E o que a gente percebe é que o número de obesos e pessoas que estão com sobrepeso, tanto no nosso país quanto fora, só cresce. Né? Isso já se inicia também entre adolescentes e o público adulto jovem. E quem sabe isso também não possa estar relacionado com a casuística de tumores que estão se apresentando numa faixa etária mais precoce do que o que nós víamos
anteriormente, né? Então, é algo que está chamando bastante atenção. E a associação da obesidade com 13 a 17 tipos de câncer já é algo bem estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que envolve tanto tumores considerados hormônios sensíveis, como os tumores de mama, de endométrio, ovário, né, próstata no homem, mas também tumores, por exemplo, de esôfago, né, por conta da questão da doença do refluxo, né, tumores de cárdio, né, que são os tumores de estômago, os tumores de pâncreas, tumores da região coloretal, né, os tumores de rim, tumores de tireoide, e até um tumor benigno, mas que também foi relatado a questão do meningioma. Então, assim, essa lista de conhecimento, né, dessa associação só vem aumentando. Então, é um assunto que a gente realmente tem que conversar, mas não é só conversar e conscientizar, né? É tocar para mudar realmente os hábitos. Nós estamos muito sedentários, nós estamos comendo muito mal, produtos multiprocessados. Então, essa conscientização, ela tem que ser trazida já para a infância, sabe? E nós temos que ser os difusores dessa informação e, mais ainda, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos, né? Enquanto médicos, em questões comportamentais. Então, assim, é um assunto que a gente também tem que dar o testemunho vivo. Sim, eu acho importantíssimo, né? Sim, o que a gente vê é cada dia as notícias mostrando que a incidência do câncer vai aumentar e que a incidência do sobrepeso, da obesidade, a tendência é aumentar, né? Os hábitos, como a Tatiane colocou aí, eles mudaram muito, né? Hoje a nossa vida é muito corrida, é muito atarefada, a gente se desdobra para fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Com isso, a alimentação fica a desejar, a prática de uma atividade física fica a desejar. Na verdade, fica sempre naquela expectativa do amanhã, né? Amanhã eu começo, amanhã Até eu faço, porque amanhã eu me comer importo. bem, Léo, dá trabalho. Sim. Preparar, né? O custo também. Comer bem custa caro. E Né? como o dia corrido, você vai fazer o mais rápido, o mais simples. E aí não é a melhor qualidade, né? Sim. E é interessante falar isso porque antes a gente associava a questão da obesidade muito aos países mais ricos, porque teriam mais acesso à comida. Então se falava assim, até pouco tempo atrás, quando a gente estudou, não é tão pouco tempo, mas uns 20 anos atrás, a gente aprendia mais sobre desnutrição. Isso aí a gente acabou abordando o assunto, mas a gente ouvia muito, a gente aprendia o que na faculdade de medicina? O tempo todo muito focado em desnutrição, baixo peso, porque era uma realidade dos países subdesenvolvidos naquela época, se falava assim, né? E hoje a gente sabe o seguinte, mesmo os países mais pobres têm mais obesidade, tirando, claro, algumas exceções, são países da África, em que realmente tem escassez de qualquer tipo de alimento, mas mesmo países da Ásia, em outros países, por exemplo, na Índia, tem uma incidência altíssima de obesidade. Né? E outros países têm uma incidência muito alta de obesidade, mesmo não tendo recurso. Porque comer mal é barato. Exatamente. E comer bem é caro. O carboidrato, aquela questão dos açúcares, tal, ela chegou de um modo que invadiu tudo. Então, hoje é mais barato você comer macarrão todo dia do que você comer arroz e feijão, que seria um alimento nutricionalmente muito mais interessante. Sim. Isso é a nossa realidade. O acesso ao refrigerante, a bebidas, né, altamente industrializadas, antigamente você tinha uma marca que era cara, ninguém tomava refrigerante uma vez por semana, porque era caro. Hoje você tem vários produtos no mercado de qualidades, né? Todas elas não são boas, né? Mas qualidades cada vez menos aferidas, cada vez menos verificadas, que estão aí num preço muito baixo, e que às vezes é mais barato que um litro de leite. Que o padrão se inverteu aí, então, né? Então está muito acessível. A gente tem, né, algumas medidas que estão sendo tomadas do ponto de vista comportamental. Eu acho que assim, as pessoas que lidam com saúde, os gestores em saúde, eles já entenderam que precisa reverter essa situação. Questão de tributação, né? São atitudes que precisam ser implementadas com mais afinco. De informações que vêm no rótulo. Sim. Antigamente, anos atrás, você comprar uma comida de qualidade, até mesmo um produto orgânico, sem agrotóxico, era muito mais caro. Hoje não é tão caro assim, mas ainda tem uma discrepância. E nos dias atuais isso pesa. Tudo está muito caro, né? Sim. Então isso acaba pesando. E recentemente, conversando com um colega que viajou para fora do país, ele falou assim, olha, era mais barato você comprar refrigerante que comprar água. Olha só. É surreal você pensar nisso, como né? é que está completamente invertido. É a base do saudável, né? Sim. Beber água. Parece uma coisa boba, simples. A disponibilidade, né? Que muita você às gente vezes não não dá tem, né? Você tem que importância, comprar. Não bebe água, né? Já começa por isso. Não bebe água e o restante, como é que fica?
Isso é interessante falar, que a gente até tem, nesse ponto, tem avançado, né? Você vai no supermercado, você tem lá nos rótulos. O problema é conscientizar o que aquele rótulo quer dizer. Porque, às vezes, a informação também é tão técnica que a pessoa que está consumindo aquilo, ela não tem entendimento de isso aqui é um percentual alto ou baixo, né? E o recado melhor, que são os que os nutricionistas falam sempre, né? É descascar mais do que desembalar. Perfeito, Né? perfeito. Eles sempre falam isso. Você vai numa nutricionista, ela sempre fala isso. Quando a gente traz esse assunto obesidade, a gente sabe que nem todo paciente vai conseguir tratar o seu problema só com isso, né? A gente sabe que tem um momento que você vai precisar ter realmente uma ajuda que vai além da parte nutricional, da parte de orientação. Mas o primeiro passo né? É comportamental, né? Porque o comportamental vai permitir que aquela mudança seja duradoura. Seja sustentável, né? Ao longo prazo, né? E a primeira mudança, eu acho que é entender que você precisa mudar. Sim. É o primeiro passo, né? É a primeira coisa que você tem que pensar. Não tem nada a ver Aí passa pelo autocuidado, Tereza. O autocuidado, o entendimento de que a pessoa consegue, né? De que ela vai conseguir, ela ter ajuda. Sim. Né? Ela tem que buscar ajuda, né, gente? A gente não pode sair entrando na casa das pessoas sem bater na porta, sem pedir licença. Claro. Então, qualquer tratamento, ele começa a partir do momento que a pessoa quer ser tratada. Isso para qualquer doença. Inclusive, na oncologia, a gente vê muito isso, né? Sim. Se a pessoa entra, né, mudando aqui para o enfoque da oncologia, né? Se a pessoa entra para um tratamento achando que ele não vai resolver nada, que não vai dar certo, tudo isso muda o prognóstico, Sim, né? O Muda a enfrentamento evolução. positivo muda o desfecho. Né? Então, isso já é comprovado Traduz em estudo. isso, então. Tá, significa que e aí entra um pouco o conceito até de espiritualidade, né? Como que eu lido com as adversidades? Né? Eu vou encarar de uma forma esperançosa, né? Eu vou trazer para mim, assumir e desenrolar o que precisa ser desenrolado, né? Ou eu vou me infantilizar, fazer birra, me rebelar. Então, assim, você racionalizar, enfrentar e superar, com certeza, é o melhor remédio. Isso em tudo na vida. Né, em todos os obstáculos que a gente se depara, e a doença é também um obstáculo. Né? Então, a superação vai envolver o seu potencial íntimo, a sua bagagem emocional, e aí a espiritualidade, né, também ajudando muito nisso, em você estar continuando o seu caminho de cabeça erguida, né, da melhor maneira possível. E com a rede de apoio, né, que também é muito importante. Isso foi importante falar. A rede de apoio, ela pode ser a rede da família, dos amigos, do ambiente que a pessoa vive e da equipe, né, que está cuidando. Claro, né? a interdisciplinaridade do atendimento. Que a gente trabalha com a equipe, né? Até porque nós não somos só um físico, né? O conceito, nós somos um físico, nós somos um emocional e nós somos um espiritual. Então, não adianta você tratar só uma esfera, porque as outras esferas precisam também de acolhimento, precisam também de tratamento, né? Voltando aqui um pouquinho para a questão do câncer em pacientes cada vez mais jovens, isso tem chamado muita atenção. Nós somos seres sociais, então a gente liga uma televisão ou vê um jornal e a gente vê o tempo todo falando de pessoas famosas, mas isso acontece perto da gente também. Cada vez pessoas mais jovens tendo diagnóstico de câncer, que antigamente era uma doença que se falava muito da pessoa depois de 60, 70, 80. Agora tem gente de 40, 35, né? E que aparentemente não tinham aqueles fatores de risco que são os tradicionais. Nunca fumei, nunca bebi. É muito comum, né? O paciente chega no consultório, nunca fumei, nunca bebi, como é que isso aconteceu comigo? Aí, alguns já têm uma história familiar que vem ali, pai, mãe, irmã, né, uma família Mas vale próxima, ressaltar, Tereza, que só 20% dos casos de câncer, 10 a 20% é que existe uma associação com a hereditariedade. Né? Ou seja, 80% dos casos estão relacionados com hábitos nossos. Né? Fatores que podem ser controlados, né, desde que reconhecidos e que sejam, obviamente, tratados. Então, 80% cabe aos nossos hábitos. Isso aí vale muito falar, né? A gente deixar de lado aquela história, né, do fardo, né, da coisa que você não pode mudar para uma coisa que é sua ação. Mas para mudar tem que ter esforço e disciplina. Né? E as pessoas estão querendo, de forma muito imediatista, uma fórmula mágica, sem nenhum esforço, para que determinado resultado seja obtido. E nada na vida funciona dessa forma. É importante falar isso, porque resultado rápido e que não é sustentável. Exatamente. Então, vira um outro problema, né? Que aí vem frustração, Sim. Não adianta eu fazer nada, eu vou fazer para quê? Eu vou largar para lá. E não pode ser assim, né? A gente quando você fala isso, eu vejo muito no consultório, às vezes a questão da cirurgia bariátrica, a pessoa procura a cirurgia bariátrica achando que ela vai ser uma coisa que vai resolver mais rápido. Na verdade, a cirurgia bariátrica ela está bem consolidada, né? A gente tem cirurgia bariátrica, a gente tem trabalhos mostrando a superioridade da cirurgia bariátrica
sobre o tratamento clínico num grupo específico, e a gente pode falar depois dessa classificação, né, de pacientes obesos, isso desde a década de 90 do século passado. Só que isso tem uma resistência muito grande, porque as pessoas têm dificuldade de entender que a obesidade é uma doença. Já começa por aí. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas aí é fácil, porque fez cirurgia. É muito comum essa crítica, né? Sim. A pessoa emagreceu, perdeu 30 quilos, mas aí é fácil, porque ela fez. Não tem nada de fácil. Tá, gente? É todo um processo também. Mas a pessoa pode recuperar o peso que ela perdeu com a cirurgia, né? Existe isso também. Mas a gente tem que chamar a atenção de que assim, a gente tem documentação hoje suficiente, tempo de estrada suficiente, para ver que realmente a cirurgia bariátrica é uma cirurgia segura, uma cirurgia efetiva no tratamento do paciente obeso grave, mas que ela precisa da participação do paciente. Com porque certeza. Mesmo o paciente que faz cirurgia, se ele quiser minar a cirurgia, se ele quiser boicotar a cirurgia, boicotar o resultado, ele consegue. E ninguém está aqui para desanimar a pessoa, achar que todo mundo está boicotando quando reganha peso, não. É um termo feio, mas acaba que é o que a gente usa mesmo. Não é isso. Mas a gente sabe que se não tiver um cuidado ao longo da vida, a gente acaba podendo ter problema. Eu queria perguntar para o Léo, na ginecologia, você percebeu também essa mudança dos tipos de câncer, por exemplo, a gente voltando aqui na esfera nossa que da oncologia, né, do câncer, uma população mais jovem, obesa, como é que tem sido essa realidade para a ginecologia? Sim, porque a obesidade ela aumentou em todas as esferas, em todas as faixas etárias, né? A gente tem as crianças hoje, a adolescente, ela já começa a puberdade obesa. E isso tem impacto negativo? Sim, tem impacto negativo. E dentro da ginecologia, né, que a gente está falando, tem um papel muito importante do ginecologista nisso, porque a mulher frequenta o ginecologista. Então, desde o início, o ginecologista já pode trabalhar com isso, né? É uma das nossas vínculo, funções. Né? A saúde preventiva, né, para a mulher. Então, a gente vê isso acontecendo e tem condições ginecológicas que elas também são mais incidentes quando o sobrepeso e a obesidade estão presentes. Por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que está dentro desse contexto, né? Quando a gente pensa assim, poxa, mas por que a obesidade ela tem essa relação tão grande com o câncer? E aí, até mesmo fora da ginecologia. Existe ali um processo inflamatório crônico, que você já colocou, que é importante, e existe a aromatização que acontece, que é a transformação de hormônios no tecido gorduroso. Então, quando eu tenho muito tecido gorduroso, obviamente eu vou ter mais produção, esse estímulo hormonal de forma mais sustentada, né? Mais sustentada. Essa é uma das maneiras, né, que a gente associa aí a questão da obesidade com o câncer. Esse é um dos fenômenos. E isso, na ginecologia, a Tatiane já colocou, tem relação com os tumores que são hormônios dependentes. Né? E a síndrome do ovário policístico, ela entra nesse contexto. O que a paciente tem? Ela tem hiperinsulinemia, que também está dentro da... É isso aí, a resistência insulínica, que é um outro mecanismo também que a gente tem de associação da obesidade com a geração de determinados tipos de tumores, né? Tem aumento da insulina da produção. É um fator estimulador ao crescimento de célula. Exato, é um estimulante. E tem o hiperandrogenismo, o excesso da produção de hormônios androgênios que vão ser a base para a conversão em estrogênio. E aonde que acontece essa conversão, que é a aromatização, o termo técnico, né? Ele não é só no ovário. Ele está na musculatura e também no tecido adiposo, na gordura. Sim. Então, a sobrepeso e a obesidade vão fazer isso acontecer. E esse excesso de estrogênio ele vai agir no endométrio, ele vai agir na mama, ele vai agir no ovário e vai aumentar a incidência de doenças. E uma outra coisa que eu queria colocar também, que é importante, os ginecologistas têm um papel fundamental nisso. Vamos lembrar né, nosso assunto aqui, o nosso tema hoje é conversar mais a fundo sobre obesidade e a relação. Mas vamos lembrar do que mais mata as mulheres no nosso país hoje? As doenças cardiovasculares. Com certeza. A doença cardiovascular, quem tem obesidade e sobrepeso Primeira tem causa de morte. Maior chance de doença cardiovascular, está muito bem documentado, né? Se associa com dislipidemia, vem a síndrome plurimetabólica, ainda fala assim, Tereza, síndrome plurimetabólica. Na verdade, o importante é entender, né, que a gente, antes mesmo da obesidade, você já pode ter essas alterações. Então, assim, o que explodiu nos últimos anos? Além da obesidade, o diabetes tipo 2, veio junto. Hipercolesterolemia, o que é isso? Colesterol alto, triglicérides alto, essa parte toda modificada, ácido úrico alto. E você falou bem, né? A gente, quando fala do paciente e da relação com o câncer, a gente tem que lembrar que esse paciente vai precisar fazer, às vezes, tem um câncer, ele vai ter que tratar. Tratar com cirurgia, tratar com medicamentos, quimioterapia, rádio, hormônio. E algumas dessas medicações, desses medicamentos, eles podem ser cardiotóxicos e o paciente já tem um fator de risco. Então, assim, perder peso
é importante mesmo quando você já tem um diagnóstico. Eu acho que esse é um ponto que até nós você vamos já falar colocou, sobre isso. né? A gente até estava conversando um pouquinho antes sobre esse assunto. Mas agora eu já tenho um problema. Adianta eu perder peso? Gente, sempre adianta. Tá? Essa é a primeira lição aqui. Sempre adianta perder peso, mesmo quando você já desenvolveu ali uma doença que ficou crônica, ou uma doença que chegou e você vai ter que fazer um tratamento mais rápido, né? Como o caso do câncer, né? Você tem que realmente ter uma ação mais rápida, mas o perder peso faz parte desse tratamento também. Né? E aí, qual é a forma que você vai perder peso? Vai depender do que você tem de recurso ali, da sua situação, onde é que se encaixa. Né? Só para contextualizar, a gente falou que doença, né, a obesidade é uma doença crônica, uma doença multifatorial, tem caráter genético, mas a maioria realmente é fator ambiental, é fator adquirido, mas a gente tem uma classificação dentro de obesidade. E aqui a gente falou também de sobrepeso. Né? Então, a gente tem uma continha que a gente faz, que é um índice de massa corporal. É claro que ela não é perfeita. Ah, Tereza, mas eu posso pegar uma pessoa aqui musculosa, um halterofilista, uma pessoa que trabalha, inclusive, com o esporte, e ele vai fazer essa conta e vai dar um valor absurdo. De um modo geral, gente, essa conta é mais fácil de reproduzir. Em qualquer lugar do mundo eu posso fazer essa conta mais fácil, né? E comparar resultados. Por isso que a gente utiliza esse método. Mas tem outras formas de você avaliar. Então, esse índice de massa corporal, que é o IMC, todo paciente, quando procura a gente porque a gente faz bariátrica, ele já chega lá sabendo qual é o IMC dele. Mas, de modo geral, as pessoas não têm essa curiosidade em casa. Então, o índice de massa corporal, ele é uma continha do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você põe o seu peso dividido pela altura vezes a altura. Quando essa continha dá mais de 30, você já tem obesidade, maior ou igual a 30. Né? Maior ou igual a 35, você é uma obesidade grau 2. Então, até 30, 35, obesidade grau 1. Obesidade grau 2, 35 até 40. Maior ou igual a 40 nessa continha, você tem a obesidade mórbida, que se evita usar esse termo agora, porque você acha ele muito estigmatizante, né? Mas, na verdade, por que é o mórbido? Porque ele aumenta a chance das comorbidades de uma forma exponencial. Então, maior ou igual a 40 de IMC, você tem obesidade grau 3, obesidade grave, que tem sido... E o sobrepeso 25 a 29,9. 25,1 a 29,9. Que nós vamos colocar nesse combo aí a questão do sobrepeso. O sobrepeso, gente, ele é a porta para o caminho dali das doenças serem mais frequentes e tudo. E seria o melhor momento para você atuar. Aliás, o melhor momento para atuar é na prevenção. Sim. Desde pequenininho, habituar com hábitos saudáveis e tudo mais. Atividade física. Mas se você chegar ali naquela curva do sobrepeso, que está entre o 25 até o 29,9, a gente tem visto isso aumentar assim, exponencialmente em todas as faixas etárias, em todos os grupos sociais. Não é doença de rico, não é doença de pobre, é doença de todo mundo. Né? É uma doença que tem um caráter que a gente tem que ter medidas educacionais públicas, porque atinge todo mundo. E se você pensar bem, a maior parte da nossa população ela utiliza o sistema público de saúde. Então, é uma medida de saúde pública, né, falar de obesidade. E a gente, às vezes, vê a pessoa falando... Tem muitas campanhas muito boas, falando do tabagismo, né, parar de fumar, da importância. E no Brasil a gente tem uma das legislações melhores do mundo para isso. Sim. Né? Você vai em qualquer outro lugar do mundo, tá gente fumando o tempo todo, sem nenhum, né? Agora, no Brasil, quando você vê alguém fumando em algum lugar, você vê que a pessoa já está meio constrangida, porque existe já uma política tão bem firmada na população de que cigarro faz mal, então vamos parar de fumar? Tudo bem que depois vem outras modalidades aí, mas a gente sabe que a política nossa nesse ponto é muito boa. Isso também tem que ser expandir para outras coisas. A questão do combate à obesidade. Sim. E entender que combater a obesidade, gente, não tem nada a ver com ser gordofóbico. Combater a obesidade é combater uma doença que causa prejuízo. Nesse ponto, eu gosto muito quando a Jojo Todinho fala. Vou trazendo aqui para a nossa realidade do que as pessoas veem. Porque você vê, ela é uma pessoa que, de uma forma muito simples, ela ponderou tudo. Ela é uma pessoa jovem que teve que procurar um tratamento porque ela viu que ela estava perdendo anos de vida. Né? E ela mostra ali a prática dela, que ela está fazendo atividade física, ela fez um preparo para a cirurgia dela, fez a cirurgia, está se cuidando. Isso é muito bacana, quando a pessoa vai também a público e fala da realidade dela, né, de uma forma que estimule outras pessoas a fazer. Porque é formadora de opinião. Exato, né? São pessoas que estão ali o tempo todo. Então, quando a gente aqui falando de obesidade, sobrepeso, a gente realmente tem que falar de uma coisa que seja tirar o estigma e passar a tratar o problema como um problema de saúde, que é a realidade. Né? E assim, nesse ponto o que o Léo falou é importantíssimo, né? O ginecologista, que é o médico, que está ali todo ano, às vezes 2 vezes por ano. Você já começa a fazer o acompanhamento da mulher desde a adolescência. Exato. Né? E ali vai acompanhando durante depois história gestacional. Então, assim, acompanha todo o histórico da mulher. Então, a participação nesse processo na questão da conscientização, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, que tem muito a ver com o médico do dia a dia. Sim. Né? E outra coisa que eu até não é muito gancho do que a gente ia falar nesse nosso primeiro episódio,
episódio, mas eu acho que é importante aproveitar, é que o oncologista ele pode ter esse papel também, né? Da pessoa que faz o diagnóstico precoce, que dá orientação. Como é que você percebe isso no consultório? Você tem essa demanda, a pessoa que eu não tenho diagnóstico, mas eu quero consultar com o oncologista. Está crescendo, está crescendo. A procura pelo oncologista no sentido de o que eu posso fazer de exames que são de rastreio para câncer e o que eu posso fazer em relação a hábitos de vida para diminuir minha chance de ter câncer. Então, muitas vezes é uma pessoa que vem de uma família já com histórico de câncer ou não e que vem para ser examinada, que vem para ser orientada. Esse número de pessoas está crescendo. Está crescendo. E isso é uma coisa muito legal, porque você vê que já começa a existir essa conscientização, acho até pelo aumento da prevalência do número de casos de câncer, né? Numa população que antes a gente só recebia pacientes encaminhados já com diagnóstico. Então, esse perfil de quem chega ao consultório do oncologista está mudando bastante. E que bom, porque é a partir daí que muitas vezes nós vamos ter diagnósticos feitos numa fase muito precoce ou até simplesmente orientações de promoção de bons hábitos para que essa população não tenha câncer. Então, é o papel do oncologista também numa cadeia mais precoce do que aqui, em geral, a gente se coloca já para iniciar tratamento, né? Então, é uma conjuntura diferente, que nos últimos anos está sendo frequente. No caso do paciente obeso, por exemplo, da paciente obesa que chega no consultório do ginecologista, vocês têm algum tipo de rastreio mais precoce ou não? A faixa etária, a princípio, ela está mantida as faixas padrão. O que é isso, gente? Todo paciente tem uma série de exames ou de atendimentos que ele deveria fazer durante um período da vida, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso, Léo. Sim, o que acontece? A obesidade, o sobrepeso, não vai mudar os padrões de idade de início dos rastreios, né? Então, é importante também de colocar. Hoje a gente sabe dessa relação. E praticamente todos os tumores ginecológicos, eles têm uma certa relação, direta ou indireta, com a obesidade, né? Então, a gente já colocou aqui que câncer de mama, por ser um tumor hormônio dependente, ele tem relação, visto que no tecido adiposo vai se produzir hormônio feminino. O tumor de ovário também, não muito clara, mas tem. Trabalhos mais recentes mostrando. O tumor de endométrio é o clássico, né? O endométrio é estimulado por estrogênio e é o clássico, uma relação grande. Mas tumores de colo do útero, de vulva e vagina, também de forma indireta. De forma indireta no que sentido? Porque a gente sabe hoje, inclusive, a única doença maligna que é totalmente prevenível é o câncer de colo de útero. Por quê? Porque a gente descobriu que ele é causado exclusivamente, posso colocar assim, os trabalhos falam em 99,9%, é 100%. Causado pelo HPV oncogênico. E vulva e vagina também tem uma relação muito grande com o HPV. Tem outros fatores, mas uma relação muito grande com o HPV. É onde a obesidade entra nisso. A obesidade é o cofator, é o ativador. O HPV sozinho não consegue produzir doença, ele precisa de um cofator. Então, na presença da infecção persistente pelo HPV, juntamente com o cofator, que aí vem o estresse, que é outra coisa que a gente ainda não citou aqui em relação à promoção, o desenvolvimento do câncer. Estresse, tabagismo, múltiplos parceiros. A obesidade é um desse cofator. Ela vai permitir ao vírus se replicar, causar lesão na célula e, sendo ele oncogênico, levar ao aparecimento do câncer. Então, de forma direta ou indireta, a gente tem muito essa relação. E aí, dentro desses tumores, o que na ginecologia a gente oferece na saúde da mulher para prevenção de câncer? Mamografia, para o câncer de mama, e aí a obesidade não vai mudar a faixa etária que ela vai começar. Ela tem fatores de risco, que estão relacionados a ela ser de alto risco para câncer de mama ou não, que tem inclusive a história familiar, e isso sim vai moldar a idade de início e a periodicidade que ela vai fazer a mamografia. Mas a obesidade não mudaria isso aí. Então, rastreamento para câncer de mama, mamografia. Rastreamento para câncer de colo do útero, preventivo, periodicamente. Talvez isso mude, né? A gente hoje começa com os 25 anos, mas talvez isso mude, não cabe aqui a colocar. Mas é importante que, inclusive, esse rastreio, a tendência agora é mudar. Você não vai fazer preventivo para ver célula doente, que é a coleta do famoso Papa Nicolau. Você vai pesquisar se a mulher tem HPV. Porque a base de tudo é HPV. Se ela não tem HPV, ela não vai ter doença no colo.
Então, a gente não tem que Isso pesquisar é uma a doença do mudança colo. assim, bem novinha isso, né, Léo? Sim, é uma mudança bem nova. Países, né, fora do Brasil isso já se faz. E o Brasil agora vem com uma política aí, junto com a Febrasgo, para poder implantar isso, inclusive, na rede pública. Vamos fazer pesquisa de HPV. Então, assim, esse é o papel do ginecologista e reforçar para essa paciente que está com peso acima, que ela tem um papel muito importante na sua reeducação dos hábitos do dia a dia. Mostrar para ela, olha, você assim, você tem mais risco de interferir na sua fertilidade. Também. Você assim, você tem mais chance de doenças hiperandrogênicas, que vão ser ruins para o seu endométrio, ruins para o seu ovário. Você tem mais chance de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de endométrio. Isso tem que estar na consulta do ginecologista. Ele tem essa proximidade, ela frequenta o ginecologista de tempo em tempo. E ele tem que participar disso. Talvez eu acho que o médico mais assíduo é o ginecologista, né? Sim. Claro, E em já lugares começa cedo, médico da né? família, né? Médico de saúde da família também tem um papel importante nesse trabalho, né? Aquela pessoa que trabalha dentro do bairro onde a pessoa vive, da realidade que a pessoa vive. E saber que, às vezes, não é questão só financeira, tem muito a ver com a orientação mesmo, né? Porque não tem a ver com... Você falou uma coisa interessante. Se alimentar bem também não é barato. Mas, dependendo de onde a pessoa vive, ela tem como cultivar algumas coisas ali que seria mais barato do que ela consumir o industrializado. E ela pode, inclusive, ter um dia a dia mais ativo, né, Tereza? Hoje a gente tem muitas facilidades, né? Eu falo assim, eu não preciso nem de levantar do sofá para eu trocar o canal da televisão, eu tenho um controle remoto. Hoje você fala com a Alexa, ela liga um trem, liga o outro. Então, até a sua mobilidade ela pode ser diferente. Pô, você vai trabalhar a 5 quarteirões, ou você vai estudar 5 quarteirões, porque você não vai andando. São coisas do dia a dia simples. Interessante que durante a pandemia as pessoas tiveram muito que ficar em casa, né? E muitos pacientes deixaram de fazer atividade física durante o tratamento. Né? É um boom da obesidade com a pandemia. E aí, que andar que você mora? Moro no 5º andar, mas não estou conseguindo fazer atividade física. Sobe escada, sobe e desce. Isso. Né? Então, assim, usar também a criatividade. Né? Mas o interessante é que a gente possa estar se movimentando. A Organização Mundial de Saúde coloca como uma meta mínima 150 minutos de atividade física por semana. Então, vamos pensar aí, se for de segunda a sexta, 30 minutos, ou 3 vezes na semana, 1 hora, como uma meta mínima, né? Para que você tenha saúde. Então, a atividade física, ela tem que ter lugar dentro da rotina da mãe que trabalha, né, do pai que também trabalha, ou seja, no dia a dia de todos nós, porque isso passa pelo autocuidado. Então, tem que ter investimento na boa alimentação, tem que ter investimento em ter atividade física, né? Passa, muitas vezes, por você deixar de fazer uma coisa em prol da outra. Toda a escolha envolve renúncia, mas é necessário, né? É você investindo na sua saúde hoje que você vai ter menos doença amanhã. E as equipes estão aí para ajudar também, né, gente? A gente hoje, assim, a gente sabe que o que você falou é perfeito, né? O autocuidado, né? A pessoa primeiro perceber que ela tem um problema e procurar ajuda. Mas a ajuda, às vezes, é difícil, o lugar é difícil. Mas tem tanta informação hoje. O que a gente está fazendo aqui e o que a gente vê hoje em rede social é que na rede social você pode achar fofoca e disse-me-disse e fake news e um monte de coisa, mas você pode achar informação boa, né? Então, se você quiser, às vezes, usar a rede social e procurar ali como melhorar seu dia, como fazer alguma coisa numa atividade física no espaço pequeno, né? Uma realidade, a gente está aqui em Juiz de Fora, a gente fala daqui de Juiz de Fora. Você acessa o YouTube para ter tutoriais para fazer atividade física Exatamente. em casa, né? Aqui você ainda tem mais áreas verdes, você tem uma área livre de uso, né? Livre, boa para fazer alguma atividade, mas às vezes você mora fora, ou você mora longe, você mora num lugar que, né, que não tem muito recurso, mas tem alguma coisa que você possa começar. Né? Andar, 0800, caminhar todo dia, vai para o trabalho, volta, ou passa a resolver as coisas usando menos o transporte público ou o carro. É realmente a mudança de hábito e como que isso interfere até com a saúde mental. Em tudo, em tudo. A pandemia deu uma seleção. A pandemia que a gente está falando aqui é da Covid, né, gente? Porque a gente tem pandemias que vão sendo sucessivas. E a obesidade é considerada uma pandemia, né? Porque também atingiu países ao redor do mundo com níveis alarmantes e que precisam de uma medida, né? Então, assim, também é uma pandemia, mas a Covid trouxe para a gente, essa geração nossa, que viveu esses anos aí de
de reclusão, uma coisa super nova, a gente entendeu que alguns hábitos que a gente cultivava antes eram tão bons, né? Andar na rua é tão bom ser livre, né? E a gente não estava nem isso a gente podia fazer. E aí a obesidade deu um pulo, né? Porque realmente foi uma coisa Saúde mental ficou comprometida mental, e a questão da obesidade. Né? As pessoas ficaram mais paradas, ficaram dentro de casa, estresse, perdendo familiares, perdendo amigos. Então, a gente teve um pulo aí de ganho de peso na população no mundo inteiro na pandemia. E a obesidade, inclusive, foi um fator de risco para mau prognóstico. Também. No Covid, né? Quer dizer, a gente já sabia da obesidade relacionada a várias doenças, né? Tem o câncer, tem o diabetes, tem a hipertensão, tem as artralgias. E a gente viu a questão do piora do prognóstico. Na verdade, não é porque o obeso tinha mais Covid, mas o Covid naquele paciente tinha uma evolução muitas das vezes pior, né? Então, assim, a gente entendeu que a gente realmente precisa tratar. Eu queria te perguntar, Tati, você está falando da ASCO, né? Agora a gente está conversando um pouquinho antes. O que trouxe, né, de informação a respeito dessa relação obesidade-câncer? A ASCO é um encontro, é o encontro americano de oncologistas que acontece todo mês de maio nos Estados Unidos. E nesse ano agora de 2024, nós tivemos muitas plenárias com a temática voltada para a questão da obesidade, né? Então, um grande estudo que foi realizado entre os americanos foi apresentado agora recente, em que foram acompanhados já população adulta, pacientes homens e mulheres, para acompanhamento em 3 braços. Com intervenções apenas hábitos de vida, ou seja, alimentação e atividade física, né? Um outro grupo que usou uma substância que a gente chama de análogo do GLP-1, que é o que atualmente está se falando aí, são as canetinhas, que né? são as canetinhas que estão sendo utilizadas, né? Para a questão principalmente no diabetes tipo 2, na questão da perda de peso. E um terceiro grupo que foi de pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. E eles acompanharam esse grupo de pessoas durante um período de 10 anos para ver relação de desfecho. Tá? Em relação à observação, viu-se o grupo que apenas tinha atividade física e reeducação alimentar, eles não tiveram um impacto na questão de diminuir risco de desenvolvimento de câncer. Já o grupo que foi submetido a tratamento medicamentoso e o grupo que foi submetido à intervenção cirúrgica, cirurgia bariátrica, esses 2 braços tiveram menos incidência de câncer. Então, isso reforça para nós que tratar obesidade significa diminuir chance dessa população ter câncer lá no futuro. Bom, então, assim, falando da cirurgia bariátrica, é importante a gente falar que no Brasil ela tem uma regulamentação. Claro, a gente tem parâmetros que são universais, mas a gente tem uma diferença pequenas entre países, né? No Brasil, hoje, a cirurgia bariátrica ela está autorizada a ser feita nos pacientes que têm uma obesidade estável, uma obesidade com tentativa de tratamento clínico por pelo menos 2 anos, em que você tem maior de 18 anos. Essa questão da idade, entre 16 e 18, existe uma brecha ali para a questão de ser feita a cirurgia, desde que tenha um pediatra na equipe, e que você tem que ter ali um IMC maior ou igual a 40, ou maior ou igual a 35, acompanhado de alguma comorbidade ou comorbidíase, né? E se você for olhar a relação que está ali na resolução do Conselho Federal de Medicina, são várias as possibilidades. São desde estigmatização social, depressão, doença hemorroidária, síndrome do ovário policístico, qualquer doença do refluxo, artralgia, qualquer dessas doenças que você sabe que podem melhorar com o tratamento da obesidade. Então, o paciente tem uma dor no joelho, uma artralgia, uma coisa crônica, uma coisa mais difícil de tratamento, se ele perder peso, ele vai melhorar, né? O que a gente fica tem que ficar mais atento é que essas situações mudam. À medida que a cirurgia bariátrica ela vai ganhando confiança e agilidade, você vai tendo mais indicações, né? E só vale a pena dizer que quando a pessoa vê assim, nossa, está fazendo cirurgia bariátrica, todo mundo está operando. Gente, dados mundiais, tá? A gente só opera 1% dos pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica. O acesso ele não é uniforme, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa que usa um sistema único, ele está tendo mais dificuldade de ter acesso do que aquele que usa o sistema de saúde suplementar, né? E mesmo em outros países do mundo que não funcionam como o nosso, a gente sabe que a gente opera muito menos pacientes do que se beneficiariam pela cirurgia. Uhum. Você falou dos análogos, né, dessa questão. A gente está vendo hoje um uso indiscriminado, né? Sim. Você vai lá comprar a sua canetinha, né? Uma canetinha você vai aplicar uma vez por semana, todo
dia, Muitas depende vezes sem também a orientação médica e o acompanhamento Pois médico. não precisa da receita médica para comprar. Exatamente. Então, E houve uma você banalização tem no uma uso banalização, dessas medicações. né? Mas ela tem seus riscos, né? O que vale a pena dizer? Tem resultados bons, elas foram desenvolvidas para o diabetes tipo 2, na verdade. Sim. Um ganho secundário é a questão do peso, que tem sido hoje a utilização mais frequente no nosso meio, mas ela tem seus problemas, né? Algumas delas, o uso dessas canetinhas, elas não são isentos, né? E uma das coisas que você falou, que parece que mostrou na ASCO também, que a gente conversou um pouquinho antes, é de que parece que tem um aumento aí de uma chance de algum tipo de câncer também. Esses análogos, eles estão sendo contraindicados em pacientes que tiveram histórico pessoal de tumor de tireoide ou em famílias em que você tenha casos de câncer de tireoide. Então, nesses casos em específico, o uso desses análogos do GLP-1, ele está contraindicado. E existem outras coisas aí também, a questão de diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico, né? Então, em determinados exames de rastreio, como, por exemplo, a colonoscopia, esses pacientes têm que parar o uso antes, eu acho que antes de cirurgia também. Então, uma série de cuidados. Isso é importante, né? Gente, para automedicação. A automedicação é uma coisa muito da nossa população, né? Sim. Aí a gente tem cada acesso, você tem acesso, tendo dinheiro, porque no caso do análogo de GLP-1, ele tem a questão do custo, que ele é um custo alto ainda. Tem vindo medicações cada vez melhores, com resultados muito bons para perda de peso, isso é fato, a gente, né, tem, mas que tem seu porém. E um desses poréns é que você diminui, retarda, né, o esvaziamento do estômago. Então, saiu uma orientação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia que antes de exames invasivos ou de cirurgias, vai operar a vesícula, vai operar com o Leonardo alguma coisa ginecológica. Não tem nada a ver com obesidade, vai operar uma cirurgia qualquer. A orientação é agora em torno de 20 dias de suspensão desses medicamentos. Por causa da meia-vida. Por causa da meia-vida longa. E isso é real, gente. Às vezes você vai pedir uma endoscopia, isso aconteceu há pouco tempo, lá no consultório. Eu pedi uma endoscopia para uma paciente, ela fez a endoscopia, e a endoscopia é cheia de resíduos de alimento mesmo. Isso é um risco, né? Porque a pessoa é sedada, então, nesse momento, ela tem um risco de aspirar, de fazer uma pneumonia por causa disso. E ela mandou a endoscopia apavorada, porque realmente estava cheio de resíduo, o exame não foi a contento, não deu para ver a mucosa, né, o que tem que ser visto. E a primeira coisa a gente pensou, nossa, deve ter algum fator obstrutivo, deve ter alguma outra coisa, vamos fazer a tomografia e tudo. E depois veio, não, a pessoa está usando uma medicação dessa. E o retardo do esvaziamento não permitiu que tivesse mais sensação de saciedade. Eu acho que um dos mecanismos seria isso, né, para diminuir a fome. A pessoa sente que ela está cheia o tempo inteiro, né? Tem gente que sente até muito enjoo e tudo. Mas é uma droga interessante, só que eu acho que ela realmente precisa de indicação específicas e com acompanhamento médico. E acompanhamento médico. E a gente está vendo uma banalização do uso dessa medicação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Todo remédio, a dipirona que você usa, o AS, o paracetamol, todos eles têm, que você usa às vezes para uma dor de cabeça, você tem eles disponível para usar, porque realmente você pode tomar dor de cabeça em um de outro. Agora, eu estou tendo dor de cabeça todo dia, estou tomando todo dia. Então, os riscos da automedicação também. Tem que ter um risco enorme, né, do que a gente vai procurar. Para você que está nos ouvindo, a gente quer deixar uma mensagem muito clara aqui, correto? Obesidade é uma doença que vem aumentando progressivamente e que tem uma relação, hoje é o principal fator de risco, não é isso, Tatiane? Segundo. Só perde para o tabagismo. Isso. Segundo fator de risco mais importante para desenvolvimento de câncer. Exatamente. E 17 tipos. E nós estamos aqui a todo tempo falando sobre essa relação como fator de risco que a obesidade tem para levar ao câncer. Eu tenho uma pergunta para a Tereza, que é cirurgiã, para você que é oncologista. E a interferência da obesidade no tratamento oncológico? Perfeito, cirúrgico okay. E no tratamento oncológico. A obesidade, você tem inflamação, né? O paciente obeso é aquele paciente que ele é inflamado. E essa inflamação, na verdade, ela causa uma imunodepressão. Então, o sistema imune da pessoa que está inflamada, ele fica menos ativo. É como se ele ficasse meio que adormecido. E é nesse momento que ele vai ter mais predisposição a ter infecções, ele vai ter mais predisposição a ter uma célula com um erro genético que não é eliminada pelo sistema imune e, a partir daí, aparece o câncer, né? Então, um dos mecanismos é a questão da ativação de citocinas inflamatórias. O outro é o aumento da resistência insulínica, né? Você precisa ter uma produção maior de insulina para conseguir coibir os níveis glicêmicos, os níveis de açúcar que geralmente o obeso tem a mais. E a insulina, ela tem um fator proliferativo sobre as células. Então, é um outro mecanismo. E o terceiro mecanismo é a questão da aromatização dos estrogênios, da progesterona no tecido adiposo,
em que, através dessa aromatização, os hormônios femininos eles ficam circulantes por mais tempo. Então, você tem um estímulo hormonal sustentado. Então, seriam esses 3 mecanismos interligados, causando o que a gente chama de fator promotor de doença. E, além de ser um fator de risco para surgimento do câncer, a obesidade e o sobrepeso atrapalham e muito a resposta aos tratamentos oncológicos. Tanto em relação à cirurgia, são pacientes que têm mais chance de ter complicação pós-operatória, pacientes que fizeram cirurgia de mama com abordagem axilar vão ter mais risco de ter o linfedema, né, que é aquele inchaço do braço, do mesmo lado em que foi feito a intervenção axilar. Né, você vai ter mais chance de ter deiscência de sutura, de ter infecções, né? Então, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista também de resposta aos quimioterápicos. É um paciente que vai perder mais massa muscular, é um paciente que vai ter mais chance de ter neuropatia periférica, né? É um paciente que vai ter mais chance de ter infecção também induzida aí pelo tratamento imunossupressor. E né? interfere na recorrência. E interfere também aumentando o risco de recaída de doença e até de surgimento de um segundo tumor. Então, a obesidade e o sobrepeso, eles têm que ser combatidos mesmo em quem já tem o diagnóstico de câncer. Reforçando a resposta àquela pergunta de mais cedo. Pô, mas agora que já aconteceu, Deixa arder, não preciso mudar hábito. Não, agora eu já estou com a doença, eu vou fazer o quê? Não, claro que vale a pena. É mais importante ainda. Com certeza. E você estar com peso adequado para a sua altura durante o tratamento faz com que você tenha melhor resposta ao tratamento e que você tenha menos chance de recaída de doença ao longo dos anos. Então, é parte integrante do tratamento que esses pacientes estejam ativos, estejam se exercitando, uma meta mínima de atividade, seja a modalidade que for, seja a musculação, seja o aeróbico, né? E que a alimentação esteja muito adequada, né? Então, isso, assim como a quimioterapia, o bloqueador hormonal, a imunoterapia, essas duas interfaces são importantíssimas. E isso nós orientamos enquanto médicos, né? E cobramos o controle do peso, e perguntamos pela atividade física, e perguntamos como é que está a questão alimentar, né? Mas cabe ao paciente levar isso para a sua prática diária. Tá? Eu acho que o que você falou tem muito sentido. Assim, quando a gente fala do tratamento da obesidade, você tem várias modalidades. A gente falou que a gente tem tipos, né? Tem graduações da obesidade e tem tipos de tratamento. O tratamento clínico, gente, ele é sempre a primeira opção. E em alguns grupos ele não vai ser o mais eficaz, como a gente falou, né? Num grupo de obesidade grau 3, grau 2 com comorbidade, a gente já sabe que o tratamento cirúrgico é o melhor. Mas a gente tem que lembrar que na cirurgia da obesidade a gente tem várias técnicas disponíveis e algumas delas podem mudar a absorção de alguns elementos, né? Então, quando você faz uma cirurgia, tipo um bypass gástrico, né? Em que você desvia o alimento do duodeno, você vai mudar a absorção de alguns conteúdos. E quando você faz um sleeve, que você tira um pedaço do estômago, você vai mudar a regulação hormonal e, de alguma forma, você vai sempre estar precisando repor alguma coisa. Então, assim, eu acho que também vale muito a pena a gente falar, gente, quando você perde peso com a cirurgia bariátrica, você tem que manter o seu acompanhamento, porque você pode ter outros fatores de risco. Né? Então, assim, e isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar aqui para a conversa, que muitas vezes a pessoa ela perdeu peso muito bem, ela está ótima, mas ela tem um fator de risco da genética, do fumante que ele foi durante muito tempo, ele tem outros fatores de risco. Então, o fato de ele ter feito bariátrica e perdido muito peso também não impede que ele continue mantendo os controles dele para tipos de câncer que não tem relação com a obesidade. Né? E não julgar que todos os efeitos que ele tem são da cirurgia. Isso às vezes acontece, às vezes o diagnóstico fica às vezes mais atrasado porque, não, mas eu estou tendo esse enjoo, eu estou tendo isso aqui porque eu fiz a bariátrica. Não, pensar que você também está exposto a outras situações, a outros fatores de risco, né? E que você tem que manter o seu acompanhamento com o seu ginecologista, nos casos dos homens, com o seu urologista, e assim vai. Você tem que manter esse acompanhamento. E a gente chamar atenção, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, que esse paciente pode sempre ser avaliado. Eu tenho pacientes, né, que fizeram tratamento, que estão em tratamento ainda para câncer, porque a questão, por exemplo, do câncer de mama são tratamentos, às vezes, prolongados, com hormonioterapia e tal. E o próprio oncologista, não, isso aqui vai se beneficiar sim, porque a gente já tem trabalho mostrando da questão da recorrência da doença, da questão de um novo tumor, né? Então, assim, que vale a pena. Mas sempre em conjunto, né? Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica com um paciente que já teve alguma situação desse tipo, a gente sempre pensa em conjunto. Qual é a melhor técnica para aquele paciente?
como a gente tem um arsenal com mais de uma técnica, né? Não é uma só. Envolvendo outros profissionais também na tomada de decisão. Também. Né? Ninguém trabalha sozinho. Você vai precisar do psicólogo, você vai precisar do nutricionista, você vai precisar do cirurgião. Né? Muitas vezes a interface com o oncologista, dependendo. Essa conversa a gente sempre acaba tendo que participar, né? Porque vou fazer uma cirurgia bariátrica porque esse paciente precisa perder peso. Tá bom, mas eu vou deixar uma parte do estômago dele no bypass excluída da endoscopia convencional? Uma história familiar, às vezes, muito positiva para câncer, uma história prévia de uma doença que favorece o surgimento de um câncer de estômago, eu vou deixar esse estômago excluído ali? Excluído quer dizer o seguinte, ele vai estar lá, mas ele não vai estar, o endoscópio comum, uma endoscopia normal, habitual, não vai passar por ele. Tem outros exames que passariam, mas eles são mais difíceis de acesso, tá? Então, assim, nessa situação, não é melhor eu fazer uma técnica que não deixe nada escondido? Então, eu vou fazer outra técnica. E assim vai. Isso tudo tem que ser pensado e individualizado. Planejado e individualizado, né? E a gente está falando aqui muito da questão da obesidade, do câncer. A gente tem hoje a cirurgia bariátrica como um aliado, inclusive antes, por exemplo, de um transplante hepático. Né? A gente sabe que hoje, pensando aqui, já estendendo um pouquinho aqui, a gente tem hoje a esteatose hepática, a doença gordurosa do fígado, né? Ou seja, lá o nome que a gente quiser, muito frequente, 10 a 15% da população tem, né, a gordura no fígado. E a gordura no fígado, que antigamente a gente achava que era uma coisa, só gordura no fígado. A gente sabe que hoje é uma doença que pode progredir para uma inflamação crônica, que é uma esteatohepatite, né, uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica pode progredir para uma cirrose. E um hepatocarcinoma. E um hepatocarcinoma, que é um câncer do fígado. Então, assim, a gente sabe que não dá para banalizar. Então, a perda de peso do paciente que está com obesidade, ele previne vários tipos de câncer, e um deles que a gente tem visto muito no nossa... O hepatocarcinoma, que é o hepatocarcinoma, que tem aumentado por conta dessa associação com obesidade. Então, com esteatose. A gente tem realmente que tomar conta, porque as coisas se interligam, né, gente? A gente estava conversando aqui sobre doenças que são cuidadas por profissionais diferentes. Eu falei do transplante porque esteatose hepática, esteatohepatite, cirrose hepática, pode ser indicação de transplante. E hoje... a gente vê que no meio ocidental, em que as vacinas estão muito em dia, né? A gente já entendeu que a gente vacina para hepatite B, a gente entendeu que a hepatite C, que é uma doença que não tem uma vacina, mas ela tem uma prevenção, né? Porque a gente sabe como é que ela se transmite. Então, você tem várias coisas que você já está conseguindo prevenir. E aí você está pegando pacientes que nem bebem, aí você fala, nossa, nem bebe, está com câncer no fígado. Né? Mas não bebe, a gordura realmente. No fígado pode, a longo prazo, pelo processo inflamatório crônico que ali gera, causar câncer no fígado. Então, assim, a gente está passando por essa situação que a gente fala assim, a pessoa não tinha aparentemente nenhum fator de risco. Então, trazer a obesidade para cá, para essa mesa, para discutir como fator de risco para o câncer é importantíssimo. Porque não é só aquela pessoa que fumou, bebeu, a vida inteira, né, que tem um risco aumentado para câncer. O obeso também tem. Sim. Né? E o obeso tem, e a gente tem que trabalhar no que a gente pode, né, para prevenir. Em pouco tempo, Tereza, nós passamos de uma época em que a desnutrição, raquitismo, a gente estudava isso na faculdade, né, era uma grande realidade. Para hoje, nós estarmos lidando com assuntos e doenças referentes ao ganho exagerado de peso. Então, olha como que em pouco tempo, deixamos de morrer de doença infecciosa, estamos morrendo de doença crônica. Então, olha como é que os nossos hábitos estão mudando de uma forma tão rápida e nós temos que estar atento a essa realidade. Identificar o que está sendo prejudicial para a gente resgatar hábitos bons lá de trás. E de forma rápida e tão negativa. Sim. Né? Uma coisa que o Léo comentou aqui, da questão da obesidade com cirurgia. Eu vou operar o paciente de vesícula, vou operar o paciente de hérnia, vou operar doenças benignas, né? Vou operar o paciente de outras cirurgias. A obesidade interfere, né? A obesidade, ela aumenta a chance de uma embolia pulmonar, ela aumenta a chance de uma trombose, ela aumenta a chance de um quadro infeccioso respiratório, porque, né, tudo isso dificulta. Ela aumenta a dificuldade da cirurgia, né? Você vai operar a vesícula está embaixo do fígado, o fígado está gorduroso. Essa cirurgia não é a mesma do paciente que tem MC habitual. E até a recuperação, então, assim, né, Tereza? A recuperação. Então, tudo isso, gente, melhorou muito, vamos falar também esse ponto, quando a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, né, videolaparoscopia, agora a robótica, a obesidade, ela acaba sendo uma coisa que a gente consegue lidar um pouquinho melhor do que a cirurgia que a gente fazia antigamente, né, com corte, algumas coisas a gente opera assim ainda, né? E aí a obesidade realmente é um fator muito dificultador. Mas independente se você tem mais facilidade de operar agora o obeso porque você tem outros recursos, os riscos desse paciente, que são próprios dele, de embolia e de complicações infecciosas e de arritmias e de outras complicações que a gente às vezes vai elencar aqui, vai ficar um dia inteiro falando, elas continuam. Então, perder peso para fazer uma cirurgia para um câncer no estômago, no intestino, é interessante? Né? Manter o peso saudável depois de passar por uma doença dessas é importantíssimo. Igualmente você tratou benéfico. O câncer de mama, você tratou o câncer de intestino, e você tem que mudar alguma coisa na sua vida.
né? Você vai fazer o tratamento todo direitinho da parte oncológica, mas você também vai ter que mudar isso. E como né? que a nossa rotina na oncologia, hoje, o paciente, as ditas sobreviventes, não acho que esse seja o termo mais adequado, mas acabou se consagrando dessa forma, né? São pacientes que passaram por um tratamento e que já tiveram um período de acompanhamento grande, que não tiveram recidiva de doença, e inúmeras estão por aí vivendo suas vidas, são mães depois, e a vida segue, que bom que seja assim, mas como que grande parte desses pacientes mudaram seus hábitos, ressignificaram. Poxa vida, eu estava num ritmo de trabalho, num ritmo de não cuidar de mim mesmo, não me colocando como centro do cuidado. Eu tive que mudar tudo isso, me incluir e ter bons hábitos, e estão aí. Então, é uma oportunidade também de ressignificar aquilo que é importante. Muitas vezes a gente coloca tanto o outro na importância, né? E a gente se esquece de nós mesmos. Então, é importante, sim, e faz a diferença. Impacta positivamente na evolução de várias doenças, não é só do câncer. Então, Tereza, Tatiane, para a gente encerrar esse nosso episódio, qual que é o recado assim, que você queria deixar para as pessoas que vão assistir a gente depois? A questão do autoconhecimento, do autocuidado é algo assim fundamental em todas as épocas, né? Hoje a gente está falando mais sobre isso porque eu acho que a sociedade atual está mais adoecida. A gente está com vazio existencial e estamos achando que comendo muito, comprando o carro do ano, né? Comprando bens materiais, publicando na Nature, que isso vai trazer verdadeiramente o acalento, só que as coisas mais valiosas, elas não são tangíveis. Então, acho que é você começar a se perguntar quem você é, de onde você veio, para onde que você quer ir. E se incluir nesse processo, dando valor à vida hoje, não esperando ter algo ameaçador à vida para você valorizar a vida que você tem hoje. Essa consideração, acho que assim, perfeita. Eu acho que assim, é procurar assistência, procurar ajuda, né? A gente nem sempre tem que dar conta de tudo sozinho. E isso é muito comum hoje, né? Todo mundo vive no seu mundo, as pessoas estão cada vez mais conectadas, mas cada vez menos próximas. Essa é a sensação que eu tenho. A gente se conecta com gente lá do outro lado do mundo, mas a gente está menos próximo do outro. E a gente tem que estar próximo da gente primeiro, né? Exatamente. Então, essa questão, a Tati pontuou bem, né? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade. E, no caso, essa autorresponsabilidade passa pela ajuda dos outros também. Né? E bons hábitos físicos, né? mentais. A ajuda do outro também pode ser importante. E a ajuda especializada. Né? A gente está vendo muito essa questão do imediatismo. Né? A nossa geração é imediatista. Quer dizer, a geração que está vindo agora mais ainda. Mas a gente está acostumado com controle remoto, com tudo que é próximo. E alguns tratamentos, eles custam tempo. Não é só dinheiro. Dinheiro, às vezes, até você consegue. Esforço. Disciplina. Tempo, né? Foco. Então, isso tudo, educação, resiliência. Isso tudo acaba impactando muito nas nossas decisões. A gente viu, começou um tratamento hoje, não teve resultado com 30 dias, já está desistindo dele, já está abrindo mão dele. Não é assim, gente. Muita coisa, o tratamento vai ser um pouco mais demorado, mas ele tem que ser constante. E tem que ser uma meta, né, da vida da pessoa, se cuidar bem. Né? Antes de cuidar do outro, a gente tem que se cuidar bem. Isso serve muito para a gente que é médico também, que traz uma rotina de trabalho muito pesada. Os pacientes que conhecem a gente no dia a dia sabem disso, né? Como é que a gente está de um lado para o outro o tempo todo trabalhando, mas a gente também tem que procurar se melhorar, né? Para poder melhorar o outro. Então, eu queria falar, assim, da minha parte, eu acho que trazer esse ponto aqui é muito interessante, porque a gente fala de obesidade em vários cenários, mas quando a gente fala de obesidade e câncer, a gente traz um ponto que muitas das pessoas não conhecem. Né? Então, trazer informação é o que a gente quer. Quero aproveitar, então, para deixar aberto. Esse é o nosso episódio Solos Talks, Obesidade e Câncer. Nós vamos ter outros episódios. Mas, se você tem alguma dúvida a respeito desse, independente de qual seja o canal que você está nos assistindo, manda essa dúvida para a gente, que a gente vai, dentro da medida possível, te responder. Né? E, se você sentir necessidade, agende uma consulta com um profissional, com uma pessoa que está habilitada para cuidar dessa perda de peso, desse emagrecimento que você precisa, a cuidar da sua saúde da melhor forma. Obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo episódio.